Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um que está presente aqui no templo, que nos assiste pela internet. É uma honra estar escalado para trazer a palavra nessa noite. A pastora Nancy está acompanhando seu filho após uma cirurgia, está lá em São Paulo. Os irmãos lembrem de orar. É o Alexandre, não é isso? Acho que é o Alexandre que fez uma cirurgia, né? E a pastora Lucinéia está em São Luís, né? E a pastora Nancy pediu para estar falando essa noite, e eu peço a Deus que fale através da minha boca, que não venha nada de mim, mas que venha do Senhor, amém? Antes de começar, eu queria dizer que essa palavra, ela veio para o meu coração. Deus falou comigo, para mim, para a minha vida. E eu senti o desejo de compartilhar isso com os irmãos. É uma palavra que trata de ansiedade, que trata de questionamentos, de dúvida, da nossa correria do dia a dia. Eu particularmente tenho vivido momentos que está se aproximando meu tempo de, como se diz, me aposentar, né? De ir para a reserva. Eu sou militar, então depois de mais de 30 anos de serviço, está chegando o tempo de eu sair do serviço ativo, de ir para uma outra cidade, deixar o convívio dos irmãos aqui, deixar os amigos de Taubaté, deixar minhas filhas e meus netos aqui em Taubaté. Mas tem um propósito de estar indo para Minas. Mas isso traz uma angústia, traz uma preocupação, traz uma ansiedade para a gente. E Deus tem falado muito ao meu coração por conta dessa ansiedade. Eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 11. Mateus 11, de 28 a 30. Disse Jesus assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, nessa noite que Tu possas estar falando aos nossos corações, que nós possamos aprender de fato a descansar em Ti, que nós possamos entregar os nossos caminhos nas Tuas mãos, que nós possamos glorificar o Teu nome com as nossas vidas, com as nossas decisões, com as nossas escolhas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Segundo o dicionário, jugo é uma parelha, uma canga, era uma peça de madeira que era encaixada sobre dois bois. Então os dois bois, para andarem juntos, tinha uma peça de madeira que ficava aqui no cangote do boi para guiar essa parelha de bois. Os irmãos conseguem imaginar o incômodo que é um jugo? O dia inteiro o boi, coitadinho, puxando carga, trabalhando no sol, com uma peça de madeira e fazendo ele andar junto de outro boi. Sempre os dois juntos, um não pode adiantar, o outro não pode atrasar, porque os dois estão debaixo daquele jugo. E fardo, o dicionário diz que é uma carga normalmente volumosa e pesada. E nós vivemos dias de jugos desconfortáveis e de fardos pesados. Todos nós vivemos dias de jugos desconfortáveis, de incômodos e de fardos pesados. O jugo da sociedade, as cobranças que nós temos no nosso dia a dia, as imposições que existem sobre nós, tudo isso se torna um jugo. Eu fiz a analogia dos fardos
como sendo aquelas coisas corriqueiras da nossa vida. Conta para pagar. Quem não tem conta para pagar? É um fardo. Quem está na escola, quem está na faculdade, e tem que entregar trabalho, e tem que tirar nota, é um fardo. Quem tem uma doença na família, crônica ou não, é um fardo. E nós estamos vivendo o nosso dia a dia com jugo incômodo e com fardo pesado. E nos tempos de Jesus não era diferente. Nos tempos de Jesus havia o jugo da dominação romana sobre o povo judeu. E era um incômodo terrível. Imagina um povo dominado, um povo que já tinha sido guerreiro, um povo que teve a grandiosidade do templo de Salomão, e esse povo sendo subjugado por Roma, tendo que pagar impostos altíssimos, porque senão eram assolados pelas legiões romanas. E os fardos pesados daquele tempo também. Aquele tempo também tinha fardos pesados. Imagina uma dor de dente no tempo de Jesus. Você consegue imaginar isso? Se hoje já incomoda, se hoje a gente vai no dentista com anestesia, a gente fica incomodado. Imagina no tempo de Jesus. Imagina ser numa atividade doméstica, no dia a dia, você deslocar uma articulação, uma luxação, a dor que é. Você imagina isso no tempo de Jesus. Eram fardos pesados. E tantos outros. A religiosidade farisaica naquela época. Não sei quantos assistiram ou têm assistido a série The Chosen, mas ela retrata bem isso. O farisaísmo atuante ali naquela época, cobrando do povo uma coisa que nem eles mesmos podiam suportar. A Bíblia fala isso. Todos nós temos um jugo incômodo e um fardo pesado. Mas parece até meio tosco o que eu vou falar agora. Eu tenho uma coisa importante para falar para todos vocês aqui, falar para o meu coração. Existe uma frase em latim, que ela é muito dita na filosofia, que é memento mori, que significa o seguinte: lembre-se, você vai morrer. Todos nós, irmãos, somos mortais. E a Bíblia nos afirma isso. Eu separei alguns textos aqui, os irmãos não precisam abrir, depois se quiserem conferir em casa, é interessante. Gênesis 5:5, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Gênesis 25:8, expirou Abraão, morreu, em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Deuteronômio 34:5, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. 1 Reis 2:2, Davi diz a seu filho Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. E a gente podia passar aqui a noite referenciando versículos da Bíblia que falam dos homens de Deus que morreram. Nós vamos morrer, irmãos. E o que Jesus fala para a gente, quando ele diz que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, é que a gente tem que descansar nele. É que não adianta a gente se descabelar por conta das mazelas da vida, das dificuldades que nós passamos todos nós a cada dia. E eu estou falando especificamente da morte do corpo, da nossa morte física, não estou falando da morte da alma. Nós temos, graças a Deus, a convicção de que nós vamos para o céu, nós somos lavados e comprados pelo sangue de Jesus, amém? Mas o nosso corpo vai morrer. E por conta disso,
o Senhor Jesus diz para nós: lançai sobre mim o vosso jugo e o vosso fardo. Pega o meu jugo e o meu fardo. E é interessante uma coisa: Jesus não diz que vai tirar o nosso jugo e o nosso fardo. Ele não diz isso. Ele nos ensina a pegarmos para nós o jugo dele, que ele nos oferece, e o fardo dele, que ele nos oferece. O que significa isso na prática? É viver a vida leve, irmãos. Nós somos humanos, nós somos racionais, nós somos emocionais, nós vamos sofrer, nós vamos sentir dor, vamos sentir tristezas, as lágrimas vão rolar pelas nossas faces muitas vezes, porque nós somos humanos, nós somos seres emocionais. Mas nós devemos passar por isso com o jugo e com o fardo de Jesus. Isso é que vai nos trazer alento. Isso é que vai nos dar qualidade de vida. Isso significa reinar em vida. É escolher o fardo de Jesus. É viver a vida com a ótica de quem tem uma fé, de quem crê, e não tem fé em qualquer coisa, e não crê em qualquer coisa, tem fé e crê naquele que é o Filho unigênito de Deus, Criador de todas as coisas, digno de toda honra, toda glória, louvor e soberania. E a gente tem que trazer isso para a gente tem que viver isso. É difícil, irmãos, é muito difícil, como eu falei no começo. Eu tenho vivido dias de ansiedade. Me pego muitas vezes pensando, meu Deus, como é que vai ser, como é que não vai ser. Ontem mesmo, na hora de ir embora da casa da Isabela, minha filha, a gente descobriu pela primeira vez que a Aurora chora quando me vem embora. Ela já está começando a chorar, a minha netinha, quando me vem embora. Vovó está indo embora. E ela chora. E isso mexe. Mas tem um propósito. Tudo tem um propósito. E eu tenho pedido a Deus na minha vida para que Ele me ajude a fazer a escolha pelo jugo e pelo fardo de Jesus, para que eu possa suportar tudo que tem me trazido ansiedade. E eu convido você nessa noite a pensar nisso, a aliviar a carga que você tem trazido na sua vida, seja ela qual for, seja lá o que for que te angustia, uma causa judicial, uma dívida, um curso, um trabalho ou a falta dele, seja lá o que for, tira essa carga pesada do seu ombro e leve sobre si o fardo de Jesus, porque é leve. Amém? Convido os irmãos a abrirem ainda Mateus 6, 25 e 34. No Sermão do Monte, Jesus nos fala ainda sobre esse assunto. Na verdade, o Sermão do Monte está antes desse texto que eu li, de Mateus 11. Mas se a gente juntar os dois textos, tem muito a ver um com o outro. Diz assim, Mateus 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo
que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu quero que você guarde em seu coração nessa noite que o Senhor Jesus, nesses dois textos, de Mateus 11, de Mateus 6, Ele quer dizer uma coisa, Ele quer nos ensinar uma coisa, que está lá no Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, entrega o teu fardo, entrega o teu peso, entrega a tua preocupação nas mãos de Deus. Deus é Deus soberano, e Ele vai cuidar de nós, amém? A gente tem que ter cuidado quando pensa nisso, para não confundir as coisas. Nós temos uma parcela de responsabilidade nisso. Aquilo que nos compete fazer, nós devemos fazer. Nós temos responsabilidade no processo. Não é porque eu vou escolher o jugo de Jesus e o fardo de Jesus, porque Ele vai me vestir, Ele vai me alimentar, Ele vai me vestir, vai cuidar de mim, que eu vou sair de cena, que eu vou esperar, como a gente diz aí, cair do céu. Não. Nós temos a nossa responsabilidade no processo. Está difícil o emprego? A gente tem que buscar a qualificação, tem que botar a mão na massa e ir atrás. Está difícil na escola, está difícil na faculdade, a gente tem que estudar. Como a gente diz no quartel, né, Beto? O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Vai estudar. Se tem uma conta para pagar, ela é sua. Uma hora você vai ter que pagar. Você pode ter dificuldade em pagar hoje, mas uma hora você vai pagar. Você trabalha, você corre atrás, você se articula financeiramente para pagar a sua conta. Mas não morra por isso. Se você já está chegando ou passando na meia-idade como eu, busca um médico, vai lá fazer um check-up anual. Se tiver que entrar na fila do SUS, demorar um ano, entra. Vai lá no postinho, dá o seu nome, mas faz a sua parte. Mas não morra. Não se desespere. Tome o jugo e o fardo de Jesus, suave e leve. Ele cuida de nós. Amém? Para encerrar essa palavra, eu queria deixar uma última fala de Jesus. A gente tem ouvido muito hoje uma gíria nova aí. Se algo dá certo, estamos juntos. Se algo dá errado, você abraça a pessoa e fala assim, estamos juntos. É o famoso TMJ, né? O pessoal no WhatsApp ali, tudo é TMJ, estamos juntos. Irmãos, o maior tamo junto da história, quem falou foi Jesus, foi o Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar essa última palavra com os irmãos.
Mateus 28, 20, a segunda parte do versículo. Guarde isso no seu coração, tenha isso em mente, caminhe com isso todos os dias, e quando virem as dificuldades, virem as tempestades da vida, que virão para mim, virão para os irmãos. Guarde isso e tenha certeza disso que está escrito em Mateus 28, 20. O maior tamo junto de todos os tempos. Jesus diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? E se porventura nessa noite, você que nos assiste pela internet, você ainda não conhece o jugo e o fardo de Jesus, que são suave e leve, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Se aqui nessa noite alguém precisa descansar no Senhor, entregue o seu problema, a sua aflição ao Senhor, porque Ele controla todas as coisas, Ele governa todas as coisas, e Ele tem o melhor para nós. Amém? Que essa palavra possa falar ao coração dos irmãos, assim como tem falado ao meu coração. Que Deus abençoe. Amém?